Só eu acho um absurdo ter que esperar mais 4 anos pra ver o desfecho de Demon Slayer no cinema. Bom, sejam muito bem-vindos ao Diário de um Otaku Velho. Eu sou o Otaku Velho e o meu diário ele é um podcast semanal para dividir com vocês os meus pensamentos mais íntimos, as minhas reflexões ou mesmo uma história bem engraçada. Se eu tiver alguma coisa que eu queira falar, é aqui que eu vou falar. Lembrando que o nosso podcast sai toda sexta-feira no YouTube e no Spotify. Então acompanhe a gente nas redes sociais, provavelmente os links estão na descrição, porque sempre sai algum conteúdo bacana extra por lá, um corte nos fins de semana, algum material mais curto durante a semana, então sempre tem alguma coisa bem legal lá para vocês continuarem a consumir o conteúdo desse canal. Se você me escuta pelo YouTube, então eu te convido a se inscrever nesse canal e deixar um curtir desde já nesse podcast. Se você está no Spotify, te convido a me seguir para ficar sempre atento quando novos lançamentos forem feitos. E, bom, antes de começar esse episódio, eu queria muito agradecer a você que me escuta pela sua audiência. A gente está numa crescente muito legal no YouTube nos últimos 2 episódios e eu fico muito feliz de ver que a gente está tendo um alcance tão grande com esse projeto. Eu, sendo honesto, eu não esperava tanto. Então, cara, muito obrigado. O 3º episódio, no momento da gravação desse podcast, ele já ultrapassou 50 visualizações. O 2º episódio, que é o de Pokémon, ele alcançou 30, que, sendo honesto com vocês, é muito mais do que eu esperei para esse projeto assim no começo. Então, eu queria muito agradecer a você pela sua audiência, pelo tempo que você está gastando aqui me ouvindo, e estarei sempre me esforçando para entregar um conteúdo cada vez melhor para você, com muito mais qualidade, muito mais afinco. Então, se você está me dando uma chance a esse podcast, eu vou te agradecer novamente, e por isso eu estou sendo bastante enfático com a questão do curtir e do se inscrever, porque me ajuda muito a divulgar esse trabalho e me permite crescer cada vez mais e mais. Vai que a gente um dia chega no nível de ter um podcast com 1000 visualizações. Cara, isso parece até um sonho, assim, um sonho distante. Mas sonhar não mata, então me ajuda a conquistar esse sonho. Eu tô pensando se eu crio alguma meta de inscritos ou alguma coisa assim, sei lá, se eu alcançar 1000 inscritos, fazer alguma coisa. Então, deixe seu feedback aqui nos comentários se você acha que seria legal, talvez um sorteio ou alguma coisa assim, não sei. Mas de qualquer forma, isso só vai acontecer se você se inscrever. Bom, sem mais delongas, agora vamos pro tema central desse podcast. E bem, o tema desse podcast era para ser Kaiju número 8. O problema é que eu comecei a gravar o podcast e eu não gostei do resultado final do podcast. Eu achei que ele ficou muito ruim, muito desconexo, muito perdido e sem críticas relevantes. Então, eu preferi readaptar, que eu iria publicar nessa semana. Isso atrasou totalmente o cronograma, porque eu tive que adiantar um roteiro que eu estava escrevendo para a semana que vem. E eu tenho a impressão que esse podcast ficou melhor do que foi de Kaiju número 8. Então, eu vou engavetar por enquanto o podcast de Kaiju número 8 e vou aguardar eu terminar de ler o mangá para ter uma crítica melhor para fazer e talvez não me focar no anime, que foi basicamente o meu problema e a minha crítica central do podcast, que basicamente eu posso resumir os 20 minutos do podcast em "o anime é horrível". Pronto, te poupei de perder 20 minutos nesse podcast. Eu meio que eu já tava pensando nesse tema tem algum tempo, já tava mais chegando esse tema tem umas 2, 3 semanas, já tinha começado a rascunhar o roteiro e eu achei que é um bom momento para lançá-lo. Bom, basicamente, se você acompanha animes e mangás nos últimos 10 anos, você viu que a gente teve uma mudança na forma como muitos animes eles são lançados pra gente. A gente não vê mais aqueles animes com mais de 50 episódios sendo lançados, aquelas séries gigantes ao estilo One Piece, Naruto e Bleach. Aliás, o último grande anime que a gente viu sendo lançado talvez tenha sido Black Clover. Se não foi, vou te pedir pra você me deixar aqui nos comentários se você acompanhou algum anime com mais de 50 episódios depois de Black Clover. Mas bom, esse formato ele foi morrendo com o tempo por diversos fatores. E talvez o maior deles tenha sido a audiência e o custo de produção. Bom,
Na prática, os estúdios eles abandonaram o modelo de lançamento continuado, que são essas séries gigantescas com mais de 100, 200 episódios, e passaram a lançar os animes em um formato de temporadas. Então, se você ainda não entendeu bem o que eu tô dizendo, é basicamente o que foi feito com Boku no Hero Academia nos últimos 10 anos. A gente viu toda a série ser quebrada em diversas temporadas, lançadas periodicamente quase todo ano. Mas eu não vou me focar tanto em Boku no Hero Academia, porque a minha crítica não é exatamente ao modelo de Boku no Hero Academia, porque eu acho que o modelo de Boku no Hero Academia tá redondinho. Meu problema vem com todos os outros animes e mangás que tentam um modelo parecido, mas a coisa descamba de uma maneira bizarra. E eu acho que o grande problema aqui é a periodicidade de lançamento dessas séries. Boku no Hero ainda tá com uma periodicidade legal. O problema é que tem séries que ficam com hiatos gigantes de 2, 3 anos. Quando voltam, muitas das vezes eles têm uma qualidade muito inferior à temporada anterior. Basta você ver como exemplo as críticas que têm surgido ao One Punch Man nessa temporada. Então, no caso de Boku no Hero Academia, ele é um acerto perfeito, mas também ele está sendo publicado pelo estúdio Bones, que é basicamente referência em qualidade desde, sei lá, década de 90. Para você que não sabe, esse foi o estúdio responsável por lançar Fullmetal e Fullmetal Alchemist Brotherhood. Então, é um estúdio de excelência. Mas assim, como eu disse, o mesmo não se pode se dizer de outras séries que adotam um modelo parecido. Basicamente, o que a gente acaba vendo são séries sendo publicadas com 1 ou 2 temporadas e logo em seguida ela entra no hiato gigantesco de 2 ou 3 anos com sorte. Tem série que o hiato já tá chegando a 5, 6, 7 anos. Que pra mim já é um absurdo muito grande você esperar esse tempo todo por uma continuação. E bom, se você estava esperando uma boa sequência, lamento te dizer, mas você se fudeu muito feio. Porque, infelizmente, o mundo dos animes ele está cheio de sequências medíocres e horríveis. Basta você lembrar de Blue Lock, Tower of Gods, One Punch Man, Kaiju número 8. No caso de Kaiju número 8, pra mim é particularmente curioso, porque a primeira temporada de Kaiju número 8 já é muito ruim. O estúdio, que não é um estúdio pequeno, é o Production ID, é um estúdio de tradição no Japão, ele conseguiu nos entregar uma animação muito inferior na segunda temporada. E é impressionante ver o buraco, porque parece que ele não tem fim com o Kaiju número 8. E eu tenho receio da terceira temporada. Olha eu aqui trazendo a crítica do podcast que não foi lançado. E pra você que acompanha um mangá há muito tempo e torcia por uma adaptação relativamente legal, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua frustração. Todos nós entendemos. Bom, eu acho que esse modelo, apesar das críticas que eu tenho, ele tem uma vantagem muito grande com relação à produção continuada, para quem vai assistir e maratonar, no caso. Que você não precisa mais de um guia de episódios para você poder ver a série. Para quem foi ver Bleach, Naruto, sabe o inferno que é você procurar algum bom guia de episódios para você saber que episódios pular, porque na prática metade da série é filler. Então, isso é uma vantagem, mas é uma vantagem só para quem maratona. E na prática, se você acompanha o anime semanalmente, talvez para você a única diferença é que o período que você vai ter que esperar para voltar a ver o anime é maior. Porque pro anime continuado, você provavelmente para de assistir o anime durante a saga filler. E pro anime que é lançado em temporadas, você é obrigado a parar de ver o anime enquanto espera a próxima temporada ser lançada. E para mim, o que mais incomoda com relação a esses hiatos é o tempo de espera entre as temporadas. Se você, assim como eu, você acompanha o Dandadan, você entende o que eu tô falando, porque ao fim da segunda temporada a gente foi surpreendido com o anúncio da terceira para daqui a 2, 3 anos. Então, se você esperava uma temporada no ano que vem, lamento por você, só para 2027, 2028. E eu adoraria que fosse um caso isolado, mas é regra já. De vez em quando isso causa umas coisas meio esquisitas, tipo a temporada que vem, onde eu contei meio por alto, mas eu já contei 7 continuações na temporada que vem. E não são 7 continuações de coisas que vieram desse ano, são continuações de coisas de mais de 3, 4, 5 anos atrás. Então, pois é, esse é o mundo que a gente agora vive com relação a anime. Eu fico imaginando o quanto que deve ser uma merda você ser ansioso e receber a notícia de que o seu anime favorito só volta daqui a 3 anos. Tenho pena de você. E a minha maior frustração é que esses hiatos muito longos, eles causam um certo efeito de amnésia, principalmente em mim, que já não sou mais tão jovem,
e não vivo mais essas séries no meu cotidiano, elas são lazer, não são mais rotina. Então, pô, legal, vai sair a continuação de, sei lá, Trigun na próxima temporada, do remake do Trigun. Eu lembro como Trigun Stampede terminou? Não, eu vou ser obrigado ou a procurar um resumo ou a sentar e rever toda a série. E assim, tem muita continuação na próxima temporada, então é muita coisa que eu preciso sentar e reassistir. Eu acho isso muito frustrante, porque, sei lá, eu não tenho todo esse tempo disponível para relembrar tudo que eu gostaria de ver a continuação. Então eu simplesmente vou acabar abandonando mesmo algumas séries por conta disso. Isso quando o anime não tem suas nuances. Você até na época que você viu, você concluiu essas nuances. Só que você muito provavelmente já esqueceu esses pequenos detalhes que você talvez tenha achado interessantes quando você viu a primeira vez. E dependendo do tempo que você tem disponível, você não vai lembrar desses detalhes para a próxima temporada. Bom, isso quando o estúdio não resolve publicar a continuação direto para o cinema, dividida em 3 filmes, e te pedindo 5 anos para te apresentar a conclusão da história. Não é dano Ufotable? Sério? Mas 4 anos para terminar Demon Slayer? E assim, eu tô cagando que eu já sei como a história termina. Eu quero ver como que a Ufotable vai animar, que é a parte interessante. É a melhor coisa de Demon Slayer, é isso. É o trabalho da Ufotable. E é muito frustrante você pensar que você ainda tem para mais 4 anos para ver a conclusão dessa história. Na prática, o tempo de espera desses filmes talvez tenha sido maior do que o período de publicação do mangá no Japão. Se eu não me engano, o mangá tem os seus 220 capítulos. 220 capítulos você publica aí em 4 anos e pouco. Demon Slayer precisou basicamente de 10 anos para ser adaptado em anime, o que é um absurdo. Tudo bem que no caso da Ufotable a gente releva porque a qualidade é outro nível de qualidade, mas continua sendo um absurdo você ter que esperar todo esse tempo para ver a conclusão de uma história. Pelo menos a Ufotable tá nos entregando alguma coisa legal, com uma certa periodicidade, apesar desse problema dos filmes. Eu não gostaria de estar na pele do cara que curte Fire Force e Dr. Stone, porque a primeira temporada saiu lá em 2019 e a conclusão da série só veio esse ano, 2025. São 6 anos de espera para ver como que essa história termina. Tudo bem que o mangá ele terminou acho que faz uns 2 anos, mas mesmo assim é um período muito longo para você ver essa conclusão. Você consegue quebrar essas temporadas em 12 episódios e lançar numa periodicidade mais razoável, imagino eu. Tudo bem que isso é meio que um movimento global de toda a indústria do entretenimento. Começou nos streamings, que começaram a nos deixar mal acostumados com séries levarem 2, 3 anos para lançar suas sequências. Para mim, honestamente falando, 2, 3 anos é um período que a gente releva para uma sequência de um filme, porque um filme é um custo de orçamento mais alto, é um custo de produção mais elevado, então faz sentido você precisar de mais tempo. No geral, na concepção de séries, a ideia é elas serem uma periodicidade mais aceitável para te manter entretido. Você esperar 2, 3 anos numa série significa que você não tem aquele entretenimento por tanto tempo. Sendo honesto, eu não vejo melhoras em nenhum conteúdo com essa espera, mesmo com orçamentos maiores. Eu vou dar um exemplo completamente fora do mundo de animes e mangás. Apesar da gente lembrar de Game of Thrones pelas últimas temporadas, eu acho as primeiras temporadas de Game of Thrones infinitamente mais bem produzidas do que as primeiras temporadas de House of the Dragon, que tem 10 anos de diferença e um mundo de orçamento de diferença. Fora tempo de produção, tempo de roteiro, tempo de tudo. Então, esse mesmo efeito que a gente vê em vários animes e séries, ele se repete mundo afora. E, bom, eu reforço pra mim que o formato ideal de lançamento de um anime é o de Boku no Hero. Você ter uma temporada sendo lançada a cada ano, sempre se esforçando para manter o mesmo padrão de qualidade da temporada anterior ou elevando ele. Até porque a tecnologia, ela tá sempre evoluindo e se você publica uma série por 10 anos, em 10 anos o que você precisa apresentar para o seu público é uma crescente de qualidade. Se você quer um bom exemplo do que é uma crescente de qualidade de animação, você pode ver, por exemplo, One Piece, como que a animação de One Piece ela foi melhorando com os anos, ao ponto de talvez hoje brigar facilmente para ser uma das animações de TV
ser mais bonitas. E bom, quando a série ela não tá nesse formato de uma periodicidade bacana, a tendência é dentro da sua cabeça ela entrar num limbo de ter tipo uma caixinha de uma coisa legal que você viu 2, 3 anos atrás, mas que hoje você não lembra mais. E aí cai naquela mesmice que eu descrevi lá no começo do podcast. Ah, beleza, tem temporada nova. Putz, vou ter que ver a temporada antiga pra lembrar. Para um serviço de streaming isso deve ser maravilhoso, porque é clique, é tempo de tela, é tempo que você tá preso vendo alguma coisa. Mas num mundo ideal, que é o que a gente vive hoje, você não tem esse tempo. Principalmente se você hoje está numa fase que você está trabalhando ou você tem uma vida. O seu mundo não funciona dessa maneira. E acho que até para a realidade japonesa, normalmente animes são feitos mais pensados para a realidade japonesa, isso não funcionaria, porque o japonês, na teoria, ele tem muito menos tempo do que a gente. Eles têm menos regras trabalhistas, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Bom, esse desabafo ele surgiu para mim quando eu me toquei que muita coisa legal que eu acompanhei no ano passado e esse ano eles não vão voltar tão cedo. E talvez eu não mantenha esse mesmo engajamento e animação para sequência, que para mim é uma pena, porque eu trocaria todos os isekais feitos nos próximos 3 anos para uma continuação de Dandadan no ano que vem. Eu acho que todo mundo faria essa troca. E honestamente eu acho bizarro pensar que os estúdios japoneses já têm uma programação que não permite eles produzirem uma sequência para um sucesso hoje com menos de 3 anos. Eu acho que talvez a gente esteja com uma indústria super saturada e isso seja parte do problema. A cada ano que passa a gente publica mais e mais animes e esse pode ser o efeito que a gente está vendo de não dar uma pausa para essas animações, não dar uma pausa para esses produtores, ou mesmo não ter um investimento adequado para esses estúdios. Honestamente, eu espero que isso mude para os próximos anos, para a gente conseguir reduzir esse tempo, porque no fim eu sou um público e eu não quero ter que esperar 3 anos para uma sequência de alguma coisa. Eu não quero ter que esperar eu não quero ter que ver o hiato de uma série que muitas das vezes é maior do que o próprio período de publicação dessa série. E eu acho que meio que é isso mesmo. Bom, esse foi o nosso podcast dessa semana. Para você que chegou até aqui, eu te convido novamente a se inscrever se você estiver ouvindo pelo YouTube e a me seguir se você estiver ouvindo pelo Spotify. É claro, se você estiver no YouTube, deixa aí o seu curtir. Isso ajuda demais na entrega desse tipo de conteúdo para todo mundo. E também reforço o convite do Spotify. Eu acho que é uma plataforma bem interessante para você ouvir esse trabalho, principalmente porque você não precisa estar com a tela acesa. Bom, ademais, eu fico por aqui. Até semana que vem.